Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série 20 com 3, que é a série que foi criada para ajudar você do zero aos 20 mil reais sendo um consultor de CRM com apenas 3 clientes. Então você que quer aprender essa nova profissão, aprender com o que eu fiz lá atrás para me tornar um consultor em CRM e ter mais liberdade, poder atuar de onde eu quiser, por exemplo, onde você também pode conseguir isso, essa série foi criada para você. A gente está indo para o episódio número 9, então já tem alguns dias aqui que eu estou trazendo um conteúdo para ajudar você a aprender essa nova profissão e também poder ter todos os benefícios e aproveitar essa oportunidade que é muito grande hoje no mercado brasileiro. Principalmente porque as empresas atualmente elas estão demandando profissionais nessa área e simplesmente não estão encontrando. As empresas precisam de um apoio com as suas estratégias de CRM, sejam as empresas que ainda não têm CRM, ou mesmo aquelas que têm e precisam ter uma atualização em relação aos seus processos, mas o fato é que a demanda ela é iminente e o nosso papel aqui do CRM Day é fomentar esse mercado, ajudar a desenvolver o mercado e por isso a gente criou essa série. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alex Mariano, eu sou especialista em CRM então, sou um dos líderes do movimento CRM Day, que é esse movimento que tem como propósito levar educação, conhecimento para o mercado de CRM, especialmente para as pequenas e médias empresas no Brasil. E nosso papel agora, nesse início de ano, é ajudar então na formação de novos consultores. Por isso que a gente criou essa série 20 com 3 e tem esse nome porque é você poder se tornar um consultor, uma consultora em CRM e a partir de 3 clientes já passar a ter um faturamento a partir de 20 mil reais. Que, como eu disse, é o que eu fiz lá atrás e é o que, graças a Deus, me propicia ter liberdade, poder atuar de onde eu quiser. Por exemplo, atualmente eu estou morando aqui nos Estados Unidos e só foi possível por eu ter tomado essa decisão lá atrás de investir tempo na minha formação nessa área, de poder estar atuando nessa área. Então, essa série foi feita para você e no episódio número 9 tem como tema aí você oferecer seu serviço de consultoria ou estar atento a você oferecer seu serviço de consultoria para uma das áreas que mais contratam CRM, é o que eu vou mostrar aqui para você nesse episódio de hoje. Bom, então se você quiser aprender aí qual é essa área, acompanha aqui o vídeo, o episódio comigo até o final. Aproveita para dar a sua curtida aqui no vídeo, isso faz com que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, quando você curte aqui o vídeo, na verdade você vai estar ajudando outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo também. E se por um acaso você ainda não está inscrito aqui no meu canal, esse é um canal onde se você que está chegando agora pesquisar os vídeos, você vai ver que é um conteúdo fundamentalmente de CRM, voltado tanto ao conceito, à estratégia de CRM. No ano passado eu trabalhei muito esse tipo de conteúdo e agora nessa série 20 com 3, orientado então à formação de novos consultores. Então, se você quiser, se inscreve aqui no canal e aí o YouTube vai te lembrar em primeira mão de cada novo conteúdo que eu publico aqui. Quero dizer assim que diariamente, quase que diariamente, eu tenho colocado um conteúdo aqui, especialmente por conta dessa série, todos os dias tem um episódio aqui da série, mas além disso você vai ver muito conteúdo sobre CRM, você que quer realmente investir nessa carreira, se desenvolver nisso, aproveitar, como eu falei, essa oportunidade que tem atualmente no mercado brasileiro aí, eu recomendo fortemente que você se inscreva aí no meu canal. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar então o episódio de hoje. Como eu falei, o episódio ele está orientado, o conteúdo que eu vou trazer aqui é te mostrar, te abrir a mente aí sobre qual área que mais demanda CRM. É o que eu vou te mostrar aqui, deixa eu só avançar aqui para o meu mapa mental e aí a gente começa. Então vamos lá. Então, por que eu trouxe esse tema para a gente falar hoje? Por que eu trouxe esse tema? Porque meu objetivo aqui não é só trazer um conteúdo teórico, principalmente trazer um conteúdo prático, muito do que eu vivi, das coisas que eu ainda vivo e que ajude você a encurtar caminho, que você não precise necessariamente gastar anos para se formar nessa área. Quer dizer, meu objetivo é encurtar tremendamente esse ciclo de aprendizado
e não só do ponto de vista técnico, ou seja, do conhecimento ligado a processo, estratégia, ferramenta, tecnologia, mas do que você precisa fazer para efetivamente você ter seus primeiros clientes de forma muito rápida. Como eu falei, você vai poder ter um faturamento a partir de 20 mil reais com apenas 3 clientes. Mas eu não quero que você tenha 3 clientes daqui a um ano, eu quero que muito rápido você já comece a conquistar seus primeiros clientes. E esse tema foi criado por conta disso, porque eu quero te mostrar quais áreas dentro, ou qual área dentro de uma empresa normalmente está mais sensível a procurar CRM, está mais sensível a ouvir como que CRM pode fazer diferença no negócio delas, e é por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui. Então vamos lá, onde CRM é mais demandado normalmente. Ou seja, onde ou que áreas, como eu falei, estão buscando CRM de uma maneira mais forte. Claro que CRM, você vai ver aqui ao longo do episódio, ele pode ser usado por várias áreas, mas essa área é uma das áreas mais sensíveis, é uma das áreas que mais demandam CRM, e é por essa área que você precisa começar. Porque a chance de você fechar seus primeiros clientes, começando por essa área, ou seja, estando atento às oportunidades e prospectando também oportunidades nessa área, é o que vai fazer você ter mais chance, então, de você poder fazer seus primeiros clientes. Antes de eu falar exatamente da área aqui, eu quero te dar uma noção, para você que está começando nesse universo de CRM agora, quais áreas normalmente usam CRM. Tá? Então eu vou começar, antes de revelar aqui qual é a área que demanda mais, eu vou listar 3 principais áreas que mais contratam, que mais demandam por CRM, ou seja, tanto por tecnologia, mas como estratégia, ou seja, de um apoio consultivo, uma assessoria nessa área. Então você precisa ficar ligado principalmente nessa área, e eu vou começar aqui por quais são as principais áreas que demandam CRM. E começando pela área de marketing. Então eu vou listar aqui. Então é marketing, vendas e atendimento. Inclusive eu costumo colocar como esses sendo os 3 principais pilares para qualquer estratégia de CRM. Ou seja, qualquer empresa que queira implantar uma estratégia CRM, elas vão estar orientando essa estratégia ou sustentar, esses 3 pilares é que vão sustentar essa estratégia. Esses 3 pilares são áreas, né? Então, normalmente, a área de marketing vai usar o CRM, a estratégia de CRM para gerenciar campanhas, para cuidar dos seus processos para geração de demanda, e para fazer, por exemplo, automação de marketing. Então, o que é cada uma dessas coisas? Então, campanhas são ações que são feitas com o intuito, seja ou de gerar demanda, como que é o próximo tópico que eu vou falar aqui mais detalhado, mas também campanhas de relacionamento, campanhas para estar mais próximo dos clientes. Então, a área de marketing muitas vezes usa CRM para isso, tá? A questão de geração de demanda é principalmente gerar volume de leads, de potenciais clientes, para que a área de vendas tenha matéria-prima, tenha insumo para poder trabalhar. É com essas oportunidades que a área de marketing gera, que a área de vendas vai poder, então, transformar essa demanda em, de fato, oportunidades e, a partir daí, transformar em clientes novos, tá? E automação de marketing, que diz respeito a executar de forma automatizada, muitas vezes com tecnologia, muitas das ações que poderiam estar sendo feitas de forma manual. Então a automação dá mais eficiência, dá mais agilidade e dá mais resultado para a operação de marketing de uma maneira geral. Cito como exemplo a questão de nutrição de mailing, onde você faz a nutrição de base de potenciais clientes, de leads, a partir do disparo de e-mail e de sequência de disparo de e-mail com inteligência, mandando o e-mail para a segmentação certa, levando em consideração o engajamento que é feito com esse disparo, ou seja, os clientes que estão abrindo as mensagens, quem está clicando, pontuando, ou seja, definindo um score
para aquele lead, aquele cliente que está mais engajado. Então a automação de marketing é capaz de executar isso de forma, como o nome diz, de forma automática. Então esses são alguns dos itens que são orientados nesse pilar de marketing. No pilar de vendas a gente tem como principal demanda aí a organização do processo de vendas e automação da força de vendas. Vou explicar melhor isso. Então, quando a gente tem uma equipe de vendas orientada a um processo, ou seja, a etapas, a rotinas, a atividades já pré-definidas, que são sabidas que de fato vão gerar o resultado esperado, essa equipe é capaz de trabalhar então de uma maneira mais organizada. Então o processo de vendas é algo que ajuda a equipe de venda, ou seja, os vendedores, se guiarem num passo a passo, com um roteiro claro de quais são as atividades que eles precisam fazer em cada momento da venda, desde a etapa de prospecção, ou seja, da prospecção, qualificação ali, até o fechamento da venda. Então o processo de venda é o que vai orientar o time de vendas a trabalhar com mais eficiência. Tá? E a automação da força de vendas são mecanismos que ajudam o time comercial, o time de vendas, poder trabalhar com mais eficiência. Por exemplo, quando se tem um CRM, uma tecnologia de CRM, essa tecnologia pode cuidar, por exemplo, das atividades que vão precisar ser feitas, como follow-up, para que o time de vendas também tenha controle do que está sendo feito. O time de vendas ele tenha a gestão, por exemplo, do funil de vendas, do seu pipeline de vendas, onde todas as oportunidades estão sendo trabalhadas, elas fiquem organizadas exatamente num funil, fase a fase, para que ele tenha clareza sobre o que precisa ser feito em cada uma dessas etapas do funil. Então, de uma maneira geral, e eu vou detalhar um pouco disso mais adiante, vendas, quando pensa em CRM, está demandando principalmente essa organização do processo de venda, a automação, e eu não poderia deixar de falar também ainda aqui, ligado ao aspecto do controle. Ou seja, no começo, principalmente quando o CRM foi abordado lá atrás, se pensava em CRM justamente para ter controle. Eu quero saber o que o time de vendas está fazendo, eu quero ter dado, eu quero ter informação. Eu como gestor, por exemplo, não posso ficar no escuro. Então, normalmente, os gestores de áreas de vendas, eles demandavam CRM principalmente para esse aspecto do controle e, apesar de não ser o controle como algo único ali como que se diz, com essa demanda, o controle ele continua sendo algo importante. Não é exclusividade, quer dizer, no passado foi, normalmente pensava que o CRM queria ter controle, hoje é um dos aspectos, tá bom? E atendimento que está justamente ligado à gestão do atendimento pós-venda. Ou seja, aquele potencial cliente que se tornou um cliente, ele vai muitas vezes demandar por atendimento, por serviço, por algum apoio. Então o CRM ajuda nessa outra jornada. Note que esses 3 pilares, no fundo, são estágios de uma jornada desde o momento que eu tenho um grupo de pessoas, empresas que ainda não são clientes, essas pessoas e empresas vão sendo qualificadas até eu fechar, conquistar um novo negócio e depois entra numa jornada de atendimento, que é o que eu estou mostrando então nesse próximo pilar aqui, tá? Mas legal, então Alex, qual é dessas 3 áreas que mais demandam CRM? Que área você acha que é? Que área normalmente você acha que vai começar procurando CRM? Eu quero então revelar aqui qual é a área que normalmente mais demanda CRM. Para quem está vendo o episódio pela primeira vez, eu uso esse mapa mental aqui principalmente para que o contexto, as informações, o conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele fique mais claro para você. E também, da mesma forma, é uma maneira de você ter um resumo, se você quiser, desse conteúdo. Eu posso te mandar um PDF do episódio 9, é só você me mandar uma mensagem no Instagram e eu te mando o PDF, que é o resumo desse episódio. Então, por isso que eu faço aqui, faço questão de escrever, porque você pode ter acesso depois desse conteúdo, tá?
Vou revelar então a área que mais demanda CRM é a área de vendas. Mas Alex, por que a área de vendas demanda mais CRM? Por que começa por essa área? Bom, porque vendas, na verdade, é o pulmão de uma empresa. Na verdade, quando muita gente fala assim, o fluxo de caixa é o oxigênio de uma empresa. Se o fluxo de caixa, ou seja, a capacidade financeira da empresa poder ter recebimento suficiente para ter liquidez para pagar suas contas, esse fluxo de caixa ele só é positivo, ou seja, só tem esse oxigênio se o pulmão estiver funcionando. E qual que é o pulmão? O pulmão é vendas. Nenhuma outra área se justifica dentro de uma empresa se não acontecer de forma anterior vendas. Ou seja, não adianta eu ter, por exemplo, uma área de produção, uma área de operação, sem que eu tenha vendido antes. Ela vai produzir para quem? Ela vai executar um serviço, uma atividade para quem? Ela vai executar na medida que anteriormente eu tenha gerado negócios. Talvez uma outra área que se justifique antes de venda seja, de repente, a área de financeira, de contas a pagar, porque essa não para. Então, assim, independente se eu estou vendendo ou não, se eu tenho uma empresa ou um negócio, se o seu cliente está operando ali, ele vai continuar tendo essa necessidade de pagar os custos fixos, enfim. Então, o que acontece é que, via de regra, a área que é mais sensível a uma abordagem de CRM é a área de vendas, porque tudo começa ali. É essa área que muitas vezes é responsável por trabalhar os objetivos de crescimento, de maior faturamento, de mais resultado. Então começa por ali. Essa área normalmente está sempre buscando maneiras de otimizar, maneiras de atender a todos os objetivos que a empresa coloca de crescimento, né? Mais faturamento. E além disso, então o primeiro ponto é vendas, porque é a área mais sensível dentro de uma empresa. Vendas, sem vendas, todo o resto não se justifica. Eu tenho uma frase de um cara que eu gosto bastante, que é o Ricardo Jordão. Ele fala que vendas cura tudo. Eu acho que ele tem até um programa sobre isso, de formação. E de fato, eu acredito muito nisso. Sem vendas, né? Sem vendas a empresa ela não sobrevive. Vendas cura tudo. E é por isso, então, que essa área de vendas é a área que mais demanda, tá bom? Outra coisa importante em relação à área de vendas é porque, principalmente quando, aí no Brasil e no mundo de uma maneira geral, quando se pensa em CRM, a primeira coisa que vem à mente é uma ferramenta para gerir processo de vendas ou funil / pipeline de vendas. Ou seja, o mercado de uma maneira geral começou a associar CRM como uma ferramenta voltada à área de vendas. Bom, vou abrir um parênteses aqui. Eu já tenho falado isso e é importante você como consultor saber que CRM não é só para isso. Isso é muito importante. CRM, como eu mostrei anteriormente, ele vai cuidar desses 3 pilares, né? No entanto, ele tem uma aplicação muito forte para vendas. E, inclusive, é normalmente a porta de entrada de um projeto de CRM. Normalmente é a área de vendas que vai começar a demandar por esse tipo de apoio, por tecnologia, por serviço, porque precisa muitas vezes vender mais, porque de repente a área de vendas está com gap, não está trabalhando com eficiência, a equipe ou o gestor não tem controle, então começa por aí. Então assim, se a empresa quer crescer, tem que vender mais e melhor. E o CRM tem um papel fundamental para esse objetivo. E como eu vou mostrar aqui, detalhando um pouco melhor, você vai ver que a estratégia de CRM é capaz de entregar mais resultado para a empresa a partir do momento que ela consegue vender mais e melhor, como eu estou colocando aqui. Então vamos lá, vamos entender aqui agora por que
Ou, na verdade, o que a área de vendas busca com o CRM. Então vamos entender no detalhe. Normalmente, quando há uma área de vendas, uma empresa que busca CRM para a área de vendas, normalmente o que ela está pensando? Isso é importante você saber, porque você precisa estar preparado para atender esse tipo de demanda. Não só do ponto de vista da operação, da execução do seu trabalho de consultoria, ou seja, o dia a dia, quando você fechar o negócio, você estiver junto, entregando, propondo, mas também de forma antecipada, como você está atento a essa demanda, para também saber vender, se posicionar, mostrar valor do seu trabalho. Ou seja, qual que é o valor do trabalho de consultoria, como que o trabalho de consultoria pode ajudar nessas coisas que eu vou colocar aqui. E são basicamente 4 principais aspectos que uma área de vendas leva em consideração, ou são questões que normalmente estão doendo na empresa e por isso que elas vão atrás de um CRM. E o primeiro deles, são 4, o primeiro dele eu já até adiantei anteriormente, é ter mais controle. O que significa isso? Normalmente, para que eu possa fazer uma gestão, eu como um head de área de vendas, um gestor, um diretor comercial, para que eu possa fazer uma boa gestão, eu preciso ter informação. Eu não consigo, por exemplo, isso é até uma frase muito comum, eu não consigo melhorar o que eu não consigo medir. E o aspecto do controle, quando se pensa em CRM, é justamente isso, entregar dado, entregar informação sobre o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, saber o que o time de vendas está fazendo, quais são os indicadores /KPIs, ou seja, esses elementos vão dar para o gestor informação para que ele possa ajustar melhor a sua operação de vendas. Muitas vezes trabalhar melhor o processo de vendas. Sem ter dados, sem ter informação, fica muito difícil sugerir mudanças, apontar melhorias, muitas vezes saber até de que maneira ele precisa executar ou compor, dimensionar o time em função de um novo objetivo que é colocado. Se ele não tem dado a informação, ele pilota meio que no escuro. Então, começa por aí. O gestor, ele quer ter controle, ele quer ter gestão, tá? Então, desde o aspecto do que o meu time está fazendo, ou seja, ele está batendo as metas que foram estabelecidas do ponto de vista de atividades e também de conversão. O time de vendas está trabalhando de maneira eficiente e ele só vai conseguir responder isso tendo clareza, tendo dado, tendo informação, né? Então esse é um aspecto que o CRM trabalha de forma muito forte e que serve esses indicadores, esses dados, tanto para o gestor, principalmente, para os executivos da empresa, para o dono da empresa, mas também ter dado, ter informação é algo que serve quem está na ponta. O vendedor também, ele precisa saber se o jogo que ele está jogando, ele está fazendo gol, ele tá atuando da maneira que ele precisa atuar para chegar no resultado que ele tem como meta, como objetivo. Então é algo que serve para o gestor e do ponto de vista de venda, quando você estiver prospectando, muitas vezes sua abordagem vai ser com o gestor e ele está sedento por ter mais informação, mais dados sobre o que acontece, para que ele possa ter uma gestão melhor da operação dele, tá? Vou dar aqui alguns exemplos de KPIs, indicadores, tá? Deixa eu só ver, deu uma travadinha aqui, acho que vocês continuam vendo minha tela. Então, alguns exemplos de KPIs, indicadores, em vendas, claro. A gente está falando de vendas, então, por exemplo, taxa de conversão, volume de... Opa, uma travadinha aqui. Voltou. Taxa de conversão, volume de leads, ciclo de vendas, motivos de perda, volume de atividades, por exemplo, ligação, reunião, e-mail. Então, tudo isso, normalmente, quando a empresa não tem CRM, é muito difícil se apurar essas informações. Ou seja,
qual que é meu ciclo médio de vendas, ou seja, quanto tempo eu levo para fechar um negócio, qual que é a taxa de conversão, não só desde o momento que o lead entra até o fechamento, mas fase por fase do meu processo de venda. Quanto que é a minha taxa de conversão da fase, por exemplo, de qualificação para a fase, por exemplo, de proposta, de apresentação. Então, ter essas informações é algo vital para que o gestor ele consiga fazer uma gestão melhor, e ele está muito sensível a encontrar maneiras de ter essas informações, e estratégia de CRM, ferramenta de CRM ajuda demais nesse sentido. Então esse é o primeiro aspecto do controle. Qual que é o segundo ponto? Lembrando que são 4 aqui. Vou falar do segundo. A empresa está buscando por mais produtividade. Ou seja, não basta ter só o controle, produtividade. Mas ela quer, acima de tudo, que o time esteja trabalhando de maneira com eficiência, para que ele possa de fato entregar os números, para que ele possa bater, o time possa bater as metas, possa chegar nos objetivos que foram estabelecidos. Então, mais produtividade faz com que o time trabalhe na sua melhor performance. E estratégia de CRM com processo orientado a vendas, nesse caso, já que a gente está falando de vendas, e também a tecnologia sustentando tudo isso, é o que faz o time, a operação de vendas, ter mais produtividade. Então, nesse sentido, o papel de uma estratégia de CRM está ligado principalmente ao automatizar a rotina de trabalho. O que seria, por exemplo, essa automatização da rotina de trabalho? Então, desde, por exemplo, a tecnologia fazer distribuição automática de leads, por exemplo, vamos pensar numa área de vendas onde um cliente ou vários clientes estão demandando através de telefone e site. Quem que vai atender essa demanda se eu tenho vários vendedores? É alguém distribuindo manualmente esses leads? Né? Se eu não tenho estratégia, se eu não tenho processo, é isso que vai acontecer. Eu vou ter que ter uma pessoa olhando ali essa demanda, pré-qualificando, para eu passar adiante. Enquanto que se eu tenho isso na minha estratégia de forma onde o próprio sistema já vai fazendo essa distribuição de acordo com as regras que eu defini, seja para um time de vendas ou de pré-vendas, acho que pausou aí para você o meu vídeo. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui na câmera, só um minutinho. Isso aconteceu ontem também, e eu não sei ainda o que está causando isso, mas eu vou descobrir, mas já volto. Me dá um minutinho. Acho que voltou, tá voltando. Voltou. Eu não sei o que está havendo, mas com cerca de 30 minutos do vídeo aqui ele está travando. Eu vou descobrir isso, mas eu acho que não atrapalhou muito aí para vocês. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Então essa produtividade ela acontece com esse aspecto da automação da rotina de trabalho, e eu estava dando um exemplo da questão da distribuição de leads, que é algo que pode ser feito. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Distribuição de leads. Outra coisa que a automação pode fazer de forma ao time ter mais produtividade é a nutrição de leads e clientes. O que seria nutrição? Por exemplo, eu preciso, do ponto de vista de CRM, é uma das premissas, eu saber ou eu me relacionar bem com os meus clientes. E esse relacionamento ele acontece seja com uma ligação, um e-mail, uma visita. E a nutrição é exatamente isso, eu executar essas atividades, de mandar um e-mail, de fazer uma ligação. E o CRM, a estratégia de CRM pode ter isso, digamos assim, programado, definido, parametrizado na tecnologia, na ferramenta, para que o próprio sistema dispare os e-mails, que, com base nos critérios que eu tenha definido, com base na minha jornada, que é isso que você como consultor vai ajudar seu cliente a fazer, definir essas jornadas de interação, de nutrição, mas como também ligações que o time de vendas vai precisar fazer, visitas, então tudo isso pode ser programado de forma automática na ferramenta de CRM. Um outro exemplo aqui que a automação pode fazer é ajudar na segmentação
e classificação de clientes. Então, o que é isso? Para que eu possa executar interações, possa desenvolver o relacionamento e até a minha abordagem de uma forma mais oportuna e com mais resultado, é importante que eu saiba com quem eu estou dirigindo essa comunicação. E para ter essa facilidade, eu preciso muitas vezes segmentar e classificar minha carteira de clientes. Ou seja, qual que é o cliente que ele demanda mais, qual que é o cliente, digamos assim, o cliente premium, o cliente prata, o cliente bronze. Isso pode levar em consideração critério, por exemplo, de frequência de compra, faturamento, volume, né, de compra. Então isso serve para, dependendo do volume de clientes que você tem, você vai precisar fazer isso, ter essa segmentação para que você possa dirigir, priorizar as atividades com base na segmentação. Isso é algo que você como consultor também vai ajudar ou pode ajudar o seu cliente a definir, ou seja, essa segmentação. Não vou entrar no mérito aqui de como fazer a segmentação, a gente pode tratar isso num outro conteúdo. Inclusive, eu acho que até tem conteúdo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que tem conteúdo sobre segmentação aqui no canal, é só você dar uma fuçada, mas me comprometo a colocar também algum conteúdo para a série aqui ligado à segmentação de cliente, que é algo importante. Mas o que eu estava querendo dizer é que a própria estratégia CRM, a própria tecnologia, nesse aspecto de maior produtividade, pode classificar e segmentar de maneira automática com base no comportamento do cliente, sem precisar que eu tenha pessoas alocadas mexendo em planilha, investindo um baita tempo para fazer esse trabalho. Ou seja, o próprio sistema ele pode estar monitorando esse comportamento do cliente, ou seja, ligado ao comportamento de compra, ligado também aos dados do próprio cliente, quem é esse cliente, né, de onde ele é, levar em consideração essas informações para que o próprio sistema então segmente e classifique. Então, esses são 3 exemplos aqui de automação, mas tem várias possibilidades de automação para que o time de vendas, a operação de vendas tenha mais produtividade, tá bom? Terceiro ponto, mais organização. Então, normalmente esse é algo que os executivos, os gestores de vendas, o dono da empresa, quando está em busca de um CRM, ele fala, ele verbaliza, olha, eu quero mais organização para o meu processo. Então, ele quer um processo que funcione. O que significa isso? Ele pode ou não ter um processo. Você pode estar lidando com empresas que já têm processo, mas que esses processos não estão funcionando da maneira que leve aos objetivos da empresa, ou empresas que não têm processo. Tá? Então, pode ser empresa que tem ou não processo, mas o fato é que ele quer processo que de fato funcione. Então, nesse sentido que eu acabei de falar, se não tem um processo, a empresa quer criar. E se tem processo, o que a empresa quer fazer? Ela quer otimizar esses processos, no sentido que desses processos levarem de fato aos objetivos, tá bom? Legal. Em relação a isso, o que busca, né, com o processo? Justamente contribuir com o aspecto anterior de produtividade. A empresa busca com os processos mais eficiência dos vendedores. Ou seja, como que se tem mais eficiência? Seja através do que eu acabei de citar no tópico anterior, que é da automação, né? Mas também os vendedores terem clareza das atividades que precisam fazer com os clientes certos. Então, o que é isso? Pegar o exemplo que eu acabei de falar da segmentação. A estratégia de CRM com base na segmentação pode determinar a prioridade de execução de atividades, como quais são os clientes que eu preciso ou que o time de vendas precisa visitar nessa semana. Então, de repente, não é todo o cliente, eu preciso otimizar o tempo, eu preciso que os meus vendedores eles vão atuar, executar as atividades só no que de fato vai gerar ou que tem maior probabilidade de gerar mais resultado. Isso muitas vezes só vai ser possível se eu tiver inteligência, se eu tiver informação dada ali, é isso que a estratégia de CRM pode entregar. Né? E também não esquecer de cuidar dos clientes, sejam eles os novos, que seriam os leads, ou
Deu uma travadinha. Esse programa que eu uso aqui para gravação, ele deixa a máquina muito, muito lenta. Ou os clientes... Travou. Vamos ver aqui o que eu faço. Foi. Ou os clientes atuais. Ou seja, eu preciso continuar nutrindo, me relacionando para que eu consiga fidelizar e vender mais também para os clientes atuais. Tá? Isso é muito importante. Às vezes a empresa, o seu cliente, ele está numa ânsia tão grande de prospecção, de fechar novos contratos, novos clientes, mas ele esquece de cuidar das oportunidades que podem ter na própria base de cliente. E você, como consultor, como consultório, tem responsabilidade de mostrar que isso também é possível. Como faz isso? Segmentando, determinando uma jornada de interação com base em critérios de classificação, segmentação, que vai priorizar a execução de atividades por parte do time de vendas, tá bom? E ainda em relação à organização, eu tenho também a necessidade de integração dos canais de relacionamento. Ou seja, a empresa busca também por isso, quando se pensa em CRM, ou mesmo que ela não esteja necessariamente pensando em CRM, ela pode falar, eu preciso integrar meus canais de interação com o cliente, porque está uma verdadeira bagunça, o cliente ele não tem à disposição canais que ele gostaria de ter, ou os canais não conversam entre si. Quais, por exemplo, seriam esses canais? Chat, e-mail, redes sociais, por exemplo. Tá? Pode ter outros canais como WhatsApp, enfim. Mas o fato aqui é que ele busca não só ter o cliente à disposição, esses canais, e tecnologia de CRM pode ajudar nisso, existem CRMs que entregam, então, esses canais de atendimento, mas que essa interação, independente do canal que aconteça, essa interação ela seja uniforme, ou seja, o cliente, independente do canal que ele está acionando, eu preciso ter uma visão única de quem é esse cliente, das demandas que ele já abriu, independente dos canais, tá bom? Então, esse é o terceiro ponto. E qual que é o quarto e último ponto quando se pensa em CRM para a área de vendas, ou quando a área de vendas vai à procura de um CRM? Mais vendas. Parece óbvio, mas vendas, na verdade, é uma consequência dessas coisas que eu falei anteriormente. O fato é que a empresa, o seu cliente, ele só vai conseguir vender mais e vender melhor na medida que ele cuida anteriormente dessas etapas aqui, de ter mais controle, de cuidar de que o time tenha mais produtividade e que tenha processo, um processo organizado que leve então a essa eficiência e como consequência vai gerar mais vendas, tá bom? Então, vendas aqui é uma consequência das coisas que eu falei anteriormente. Joia? Muito bem, então até aqui você viu a importância, na verdade, as áreas que mais demandam CRM, né? E aqui eu estou mostrando e dando ênfase dessas três áreas, que é marketing, vendas e atendimento, qual é a área que mais demanda, que é a área de vendas. E o que normalmente a área de vendas busca em relação, ou tem como necessidade, nesse contexto de CRM. E você precisa ficar ligada nisso, porque é se apoiando nessas coisas que você vai trabalhar muitas vezes a sua argumentação de venda, onde você vai trabalhar a sua capacidade de mostrar valor no trabalho de consultoria. Ou seja, o seu trabalho de consultoria precisa estar orientada à resolução desses pontos que eu estou falando. Como que a estratégia de CRM contribui principalmente para essas quatro principais demandas que estão na cabeça de qualquer gestor de vendas, de qualquer empresário, qualquer empreendedor que contrata consultoria de CRM, tá? Beleza, então avançando um pouco mais, eu também quero dizer que a área eu já revelei, mas quem normalmente está contratando projetos de consultoria de CRM voltado à área de vendas? Então quem eu devo abordar? Ou seja, você como consultor, como consultora, quem que você deve abordar para vender seu projeto de consultoria, levando em consideração que é a área de vendas que está mais sensível muitas vezes a contratar
projetos de consultoria, mas quem que você deve estar atento a falar, a prospectar? Então são alguns papéis, algumas figuras que eu quero deixar claro para você. Normalmente o responsável pela área de vendas, o responsável por marketing, ou o CEO ou dono, sócio da empresa, dependendo do porte. Mas, via de regra, esses são os 3 papéis que mais estão abertos, ou papéis que estão ativamente procurando, buscando por profissionais, consultores, que apoiem a estratégia de CRM, que ajude a implementar a estratégia de CRM. E por que eu estou colocando aqui? Porque se você estiver prospectando, e essa é uma atividade que você tem que ter como consultor, ou seja, prospectar clientes, né, desenvolver uma rede, desenvolver networking, que leve principalmente em consideração ter esses contatos nesses papéis e gerar valor para esses papéis, ou seja, gestores de vendas, gestores de marketing e os CEOs, donos de empresas, né? Então, normalmente é por aqui que você vai ter interlocutor que vão estar muito abertos a ouvir sobre o seu trabalho de consultoria, ou mesmo essas pessoas que vão estar procurando, que você vai precisar, portanto, desenvolver uma rede de relacionamento que tenha principalmente essas pessoas desses papéis que eu estou colocando aqui, tá bom? Como você abordar, eu não vou colocar aqui no conteúdo dessa aula, até pelo tempo, mas o como é algo que tem parte desse conteúdo aqui no meu canal, sobre prospecção de clientes B2B, né? Então tem bastante conteúdo aqui no meu canal. E essa parte do como, deixa eu colocar aqui, como abordar, também faz parte do meu programa CRM Canvas, também para essa abordagem de formação de consultor. Então ele é um conteúdo que faz parte do meu programa. Então ou você acessa de forma gratuita aqui, ou quando eu for abrir alguma turma, inclusive quinta-feira agora eu vou fazer uma masterclass, onde eu vou colocar a oportunidade para quem quiser entrar no programa CRM Canvas, né, no curso e na mentoria CRM Canvas. Você vai ter a oportunidade de entrar, vai ser quinta-feira agora, dia 28 de janeiro. Então, você que quer aprender mais em profundidade, fica ligado, participa da Masterclass, dia 28 agora, às 20 horas, horário de Brasília. Então, faz parte do método CRM Canvas, ou tem conteúdo gratuito no meu canal, tá bom? Joia, até aqui, vamos lá. Outra questão que surge, eu quero colocar aqui também para vocês. Ó, o mapa está ficando grande aqui hoje. Lembrando, quem quiser ter acesso a esse resumo aqui do episódio de hoje, é só me mandar um direct lá no Instagram, que eu mando para vocês o PDF com o resumo do episódio, tá bom? Outra pergunta que costumam fazer, e eu quero colocar aqui para vocês, é como ou se é comum começar a atender área de vendas e avançar para outras áreas. Ou seja, é possível isso? A empresa me contratou, eu como consultor, para atender uma demanda para a área de vendas, ou seja, para fazer a consultoria para a área de vendas, no que diz respeito a esses pontos que eu mostrei anteriormente, mas você me falou, Alex, que outras áreas também demandam CRM. É comum eu avançar dentro da empresa, ou seja, fidelizar esse cliente para que eu possa ampliar o meu trabalho? Muito comum, e isso vai acontecer na medida, primeiro, que você, a partir do momento que você entregue um bom trabalho, ou seja, que você faça um bom trabalho de consultoria, que esse trabalho de consultoria gere resultado. Aí naturalmente, essa empresa ela vai pedir para você que continue ampliando o escopo ali de atuação, ou seja, que além da área de venda, você possa integrar outras áreas a essa estratégia de CRM, como a área de marketing,
que normalmente está super ligado à área de vendas, né? Inclusive é muito comum que quando você vai atuar voltado à área de vendas, você já traga a área de marketing, mas de repente você num primeiro trabalho, num primeiro escopo, você não contemplou, a empresa não quis contemplar a área de atendimento. Mas na medida, como eu falei, de que você faça um bom trabalho, que o seu trabalho de consultoria de fato ajude a empresa nesses aspectos que eu comentei, de organização, de eficiência operacional ali, de efetivamente com esse trabalho ela poder aumentar seus resultados, obviamente ela vai te chamar para que você também, por exemplo, possa ajudar com o CRM para a área de atendimento. Isso é muito natural, muito comum, tendo essa premissa do bom trabalho que é feito na área de vendas. Então isso, vou colocar aqui, que é muito comum essa expansão, desde que o trabalho seja bem feito. Tá? Essa é a premissa. Ou seja, o trabalho bem feito é gerar resultado e que o cliente tenha gostado do seu método e experiência proposto. Tá? Então, isso faz com que você fidelize o seu cliente. Então, quando eu falo assim, começar com 3 clientes e começar com rendimento de 20 mil por mês, isso é só o começo, porque na medida que você faz um bom trabalho, às vezes você nem precisa ficar tanto na neura de conseguir muitos clientes, porque esses 3 primeiros clientes iniciais, eles vão gerar uma demanda de trabalho por bastante tempo, na medida que você faz um bom trabalho de consultoria, tá? Portanto, é possível fidelizar os seus clientes de consultoria. Então isso significa que um trabalho que você faz, ele não necessariamente acabou ali, mesmo que seja um trabalho pontual. A tendência é que você continue com esse cliente por bastante tempo, porque ele vai demandar esse apoio de você. O cliente, a empresa vai demandar por ter entendido que você de fato contribuiu com os objetivos, com a expectativa que ela tinha no começo, tá bom? Então, conclusão disso, já finalizando então o episódio de hoje, tá? Então, o que a gente viu? O que a gente viu aqui? Que as suas chances de fechar os primeiros clientes de consultoria estão ou estarão com a área de vendas. Então, só fazendo um resumo. Então, o que eu falei no começo é pela área de vendas que você vai começar a, muitas vezes, executar seus primeiros trabalhos de consultoria, porque essa é a área que normalmente demanda mais. Então, portanto, você precisa ficar atento e desenvolver relacionamento com pessoas dessa área, com empresas e pessoas dessa área. Você precisa prospectar as pessoas que estão nessas áreas de vendas, né? E eu até coloquei aqui alguns exemplos de papéis que você pode buscar no seu processo de prospecção, como gestores de vendas, gestores de marketing, o CEO, o dono da empresa. E aí, portanto, você precisa demonstrar o valor que o seu trabalho de consultoria tem em relação à atuação naquelas principais demandas ligadas à área de vendas, como organização, como a produtividade, como também o controle ali de todo o processo comercial e essas coisas gerando como consequência mais vendas, né? Então como que a sua estratégia, como o seu trabalho de consultoria a partir da estratégia que você vai desenvolver para o seu cliente pode levar o seu cliente então a atingir esse resultado. E por fim, para finalizar, como eu acabei de falar, o seu bom trabalho de consultoria, a boa experiência que o seu cliente teve com você, né? Não pode ser um processo de consultoria sisudo, chato, tem que ser dinâmico. Inclusive eu falei disso na aula de ontem, ou no episódio de ontem, como usar o Design Thinking como algo que seja um diferencial no seu processo de consultoria, e usar desses elementos para que de fato faça diferença e você consiga fidelizar e continuar com esse cliente por bastante tempo, tá?
Então, esse foi o episódio de hoje. Eu queria trazer isso para vocês, para que vocês possam ter uma maior clareza, e eu coloquei esse conteúdo aqui justamente para encurtar mesmo esse ciclo, não só de aprendizado, mas que você já comece a ter seus primeiros clientes, porque na medida que você sabe que é a área de vendas que mais demanda atualmente, você vai focar seus esforços para atuar inicialmente com a área de vendas, tá? Então é isso que eu queria colocar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio número 9 da série 20 com 3, essa série que, como eu falei no início, ela é orientada para levar você do 0 aos 20 mil reais com apenas 3 clientes, aprendendo essa nova profissão, que é uma profissão que realmente está explodindo, e nesse ano de 2021, muitas empresas estão realmente procurando e estão tendo dificuldades para encontrar bons profissionais. Então, na medida que você se tornar um consultor, você vai poder aproveitar dessa oportunidade e surfar aí nessa onda também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não deixa de comentar aqui o que você achou do conteúdo e também de sugerir novos temas, novas dúvidas que vocês tenham, porque eu estou orientando muito desse conteúdo com base nos desafios, em dúvidas de vocês, então eu crio os conteúdos aqui muito levando em consideração o feedback de vocês. Lembrando que amanhã tem episódio número 10 e na quinta-feira, dia 28 agora de janeiro, às 20 horas, eu vou fazer a Masterclass 20 com 3, onde eu mostro assim como foi a minha jornada para me tornar um consultor, como que você também pode levar ou aprender com essa experiência e se tornar um consultor e poder, de forma muito rápida, aí, entrar nessa nova profissão, ter seus primeiros clientes e faturar aí a partir de 20 mil reais com apenas 3 clientes. É isso aí, um grande abraço e te vejo amanhã no próximo episódio da série 20 com 3.